Olá! Conversaremos agora sobre análise de correlação. O que é análise de correlação? A análise de correlação, ela tem o objetivo de tentar entender a qualidade de um modelo construído com o uso da análise de regressão. E aí, quando nós construímos um modelo com análise de regressão, então, nesse caso, nós temos a situação de uma empresa que tenta entender o comportamento das suas vendas a partir do comportamento aí dos seus gastos com publicidade e ao tentar explicar ou entender as vendas a partir da publicidade, ela construiu um modelo linear que é esse que está aqui apresentado. Só que aí vem um desafio. Ok, construímos um modelo que explica as vendas a partir dos gastos com publicidade. Mas e qual seria a qualidade desse modelo construído? Aí, se vamos tentar entender a qualidade do modelo, podemos aplicar a ideia da análise de correlação, cujo objetivo é tentar verificar essa qualidade. E aí, por qualidade, entendemos a proximidade do modelo aos pontos. Se vamos então fazer essa tentativa de mensurar qualidade, aí podemos verificar que eu posso ter modelos positivos imperfeitos. Por que positivos? Porque quando uma cresce, a outra cresce também. Podemos ter modelos positivos perfeitos. E por que perfeitos? Porque note que o modelo consegue passar exatamente sobre todos os pontos. Podemos ter modelos negativos. Por que negativos? Porque uma variável cresce, a outra variável decresce, e nesse caso negativo imperfeito, porque note que o modelo não passa por cima de todos os pontos. E podemos ter também modelos negativos perfeitos. Negativos porque uma cresce, a outra decresce, e nesse caso perfeito porque o modelo passa exatamente por cima dos pontos. E eventualmente também podemos ter modelos completamente imperfeitos, onde eu não consigo entender uma relação clara entre as variáveis x e a variável y. Ora, se nós vamos tentar então entender essa proximidade do modelo aos pontos, aí podemos então usar uma medida que traduz exatamente uma ideia dessa proximidade média, que seria o coeficiente de correlação. Então, o que o coeficiente de correlação vai tentar analisar? Aí, nesse contexto das variáveis quantitativas ou intervalares, quer dizer, esse coeficiente de correlação de Pearson, ele vai tentar evidenciar, também apresentado aí por meio do R, né, minúsculo para amostra, maiúsculo para universo, a proximidade dos pontos. E aí nós podemos, então, aplicar uma fórmula, a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, que é essa que está aqui apresentada, para a partir daí verificar o quão perto dos pontos o modelo construído estará. E aí, nesse caso, o que é que nós vamos saber? O que nós vamos então saber é que esse R calculado por nós, ele vai ter um comportamento limitado entre menos 1, correlação negativa perfeita, e mais 1, correlação positiva perfeita. Naturalmente, a correlação inexistente, imperfeita, o zero, estaria aqui na faixa central. E entre o negativo, menos 1, e o zero, eu teria, então, correlações negativas imperfeitas. Entre o 0 e o 1, correlações positivas imperfeitas. 1 positiva perfeita, o menos 1 positiva imperfeita. E aí, se eu, então, tento trazer o cálculo do R para o exemplo das vendas e dos gastos com publicidade, aí então eu poderia identificar exatamente o comportamento aí dos pontos em relação ao modelo. E aí eu teria, para aqueles gráficos anteriores, a possibilidade então de entender correlações positivas com R maior que zero, correlações negativas com R menor que zero, positiva perfeita com R1, negativa perfeita com R menos 1 e uma correlação imperfeita com R igual a zero. E aí, quando nós vamos aplicar isso no exemplo da empresa, então, que estava tentando analisar
a partir dos seus gastos com publicidade, o comportamento das suas vendas, que aí chegamos a esse modelo, poderíamos então usar a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson para analisar essa qualidade. Para calcular o R algebricamente, eu teria que então expandir a tabela incorporando os somatórios de x, de y, de x ao quadrado, de y ao quadrado e de xy. E ao substituir então os números na equação, eu chegaria a um valor de R, nesse caso, igual a 0,96. Então, quando eu obtenho as informações e encaixo elas no modelo, né, são 5 pares de dados, e aí vou encaixando essas informações no modelo, eu aí chego à conclusão de que o R seria de 0,96. Quer dizer, R0,96, nós podemos entender que ele está muito próximo a 1. Então, seria uma correlação positiva, quase perfeita. Quer dizer, o modelo teria uma possibilidade de entender que ele estaria muito perto dos pontos. Só que se nós quiséssemos ir mais adiante, poderíamos então ter a possibilidade de converter essa escala que vai do perfeito negativo ao perfeito positivo, passando aí pelo centro no imperfeito. Se nós então elevássemos isso ao quadrado, o que que aconteceria? Nós passaríamos a ter um R ao quadrado. Esse R ao quadrado ele é chamado de coeficiente de determinação. E esse coeficiente de determinação tem a vantagem de ter a sua faixa delimitada entre o 0 e o 1, já que o menos 1 ao quadrado viraria 1. Então, quando eu faço isso, aí então eu tenho a possibilidade de analisar. Quer dizer, 0 seria um modelo imperfeito, totalmente imperfeito, que não guardaria uma relação aí com os pontos, e 1, um modelo perfeito. E, adicionalmente, a interpretação desse coeficiente de determinação nos traz também uma relação entre a variação que eu consigo explicar de y a partir de x em relação à variação total. Então, quantos por cento da variação de y eu consigo explicar a partir de x? Quanto maior, melhor. Quer dizer, em linhas gerais, mais explicação de y você consegue fazer a partir de x. E aí, nesse caso do exemplo que nós estamos trabalhando, quer dizer, uma vez que eu tenha obtido o coeficiente de correlação, R, se eu elevo ao quadrado, eu teria o coeficiente de determinação. Então, ao elevar R ao quadrado, eu descubro que R ao quadrado, ele seria igual, então, a 0,9308. Ora, o que é que isso traduz para nós? Simples, que 93,08% das variações nas vendas Y poderiam, então, ser explicadas a partir das variações dos gastos com publicidade. Quer dizer, a variável gastos com publicidade consegue explicar um percentual expressivo da variação das vendas. Nesse modelo, então, eu percebo, né, o R2 traduziria exatamente essa grande proximidade aí do modelo aí aos pontos que estamos analisando. Quer dizer, 93,8% de Y conseguiria ser explicado por X. Entender a análise de regressão e correlação é parte importantíssima da análise estatística, principalmente quando eu quero conduzir análises bivariadas, quer dizer, analisar o comportamento de variáveis relacionadas duas às duas. Bons estudos!